Eduardo Galeano, O Livro de Abraços, tem a seguinte história. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kavakov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. De cima, o oceano parece imenso e majestoso. Mas, ao mergulhar nas profundezas de suas águas, pode-se encontrar um mundo ainda mais colossal e, por muitos, ainda desconhecido. Diante disso, outra coisa que também é muito mais do que parece ser é a avaliação de impacto. E Marli Cruz, PhD em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, além de pesquisadora e professora com larga experiência em monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas de saúde, irá nos falar mais sobre isso. Vamos lá? Avaliação é uma palavra polissêmica, né? Existem vários sentidos e vários significados atribuídos à avaliação, mas quando pensamos na avaliação enquanto uma prática social que envolve todo um processo de construção de conhecimento, é importante a gente entender que a avaliação ela vai ter focos diferentes. Primeiro, quando nós buscamos fazer a avaliação de esforço, a gente está olhando muito mais para efeitos e que tipo de mudanças que se deram a partir das ações que foram desenvolvidas. Parece que aí, quando eu falo de avaliação de resultado e impacto, parece que é a mesma coisa, mas não é. Primeiro, porque quando eu estou falando da avaliação de esforço, a avaliação de esforço ela é de muito curto prazo. Ao desenvolver as minhas ações, eu já começo a perceber mudanças, mas essas mudanças estão muito relacionadas à intervenção em si que eu estou fazendo. Já na avaliação de resultado e de impacto, eu já estou querendo olhar mudanças que são mudanças mais de médio a longo prazo, ou seja, eu estou querendo ver se de fato a minha intervenção ela trouxe uma mudança para os seus beneficiários, e aí eu estou falando mais de avaliação de resultado, ou se eu estou pensando em avaliação de impacto, e aí na avaliação de impacto eu já não restringo só os beneficiários, eu já estou olhando o efeito da minha intervenção muito, numa amplitude muito maior. Por isso que a gente só consegue ver impacto de uma intervenção a longo prazo, Esse longo prazo ele envolve uma cadeia, de efeitos. Eu também posso ter aí sobreposição de efeitos de intervenções diferentes que vão levar a esse impacto. Então, qualquer avaliação, ela precisa ser colaborativa, Na realidade, a avaliação de impacto muito mais ainda. Justamente pelo fato de que a avaliação ela vai ganhar mais legitimidade, ela vai ser melhor reconhecida se eu tenho um processo que é um processo de coprodução. Justamente porque essa avaliação ela não tem uma dimensão só técnica. A avaliação, sobretudo de impacto, ela tem uma dimensão política, Porque toda avaliação ela está buscando mudança, ela está buscando transformação social. Então, assim, não basta você ter o domínio do conhecimento técnico, do conhecimento científico, de todas as ferramentas para fazer uma avaliação de impacto, porque não é fácil fazer uma avaliação de impacto, mas é fundamental que você desenvolva habilidades para você poder trabalhar de forma colaborativa, para que você possa de fato entender como você pode transformar a sua avaliação
como um instrumento importante para orientar a mudança social. Esse envolvimento ele tem que se dar ao longo do processo avaliativo. Por quê? Muitas vezes vamos lidar com contextos mais adversos. E é num processo de envolvimento desses atores é que muitas vezes nós conseguimos também transformar contextos adversos em contextos mais favoráveis. Se eu não tiver clareza da pergunta ou das perguntas que eu vou responder, eu não vou conseguir caminhar. Eu preciso ter condições, eu preciso ter algo que norteie esse meu caminhar na minha avaliação, tá? Então, o primeiro ponto é: tenho clareza do que eu quero avaliar e qual a pergunta a responder, né? A outra coisa que eu acho que é fundamental é você ver também como você vai responder a essa pergunta, mas assim, é um como com quem? Porque esse como você vai responder e com quem você vai caminhar junto é fundamental também. Porque se eu quero fazer de maneira mais colaborativa, eu preciso de fato não só estar envolvendo, para definir as perguntas, mas também para definir essa trajetória, esse percurso de como é que você vai responder a pergunta. Eu tenho que ter todo um planejamento para que eu possa ser estratégico com a minha avaliação. E aí, um outro aspecto que eu considero fundamental é na utilização. Ou seja, quais vão ser as minhas estratégias para eu garantir a utilização dos achados da minha avaliação. Eu preciso envolver os atores que de fato vão ser os agentes de mudança. Porque eu posso ter toda a participação no processo avaliativo, mas se eu não faço parte da vida daquela intervenção, eu já tenho a minha capacidade de mudar aquela intervenção, e quando eu estou falando em mudar a intervenção, eu estou falando mudar a intervenção para que ela alcance o que ela está buscando de impacto. Não é à toa que a gente diz que a avaliação é uma intervenção, porque ela já é capaz de não só produzir mudanças, mas orientar para as mudanças que são necessárias.